Lá, hoje, o nosso mergulho é fundo nos smart contracts, os contratos inteligentes. A promessa é forte, né? Acordos que se executam sozinhos, na base do código, sem precisar de intermediário. A gente está usando um material bem completo sobre teoria, arquitetura e desenvolvimento prático. O objetivo aqui é entender o que são, por que tanto barulho em volta deles, como é que funcionam na prática, as plataformas por trás e, claro, os desafios, né? Onde é que a coisa pega? Antes da gente começar a nossa análise de hoje, aquele lembrete rápido. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo. E olha que interessante, a ideia começa com algo bem simples, uma máquina de vendas. Vamos abrir essa caixa. É um ótimo ponto de partida, porque essa tecnologia, ela realmente representa uma mudança bem fundamental, sabe? Não só em acordos digitais, mas em como a gente pensa a confiança nas transações. Automatizar regras é poderoso, mas como a gente vai ver, tem muito detalhe aí no meio. Exato. A ideia original é antiga mesmo, lá dos anos 90, do Nick Szabo. Ele imaginou tipo, e se a gente conseguisse colocar as cláusulas de um contrato direto no código? De um jeito que fosse, sei lá, muito caro ou impossível de burlar. Isso. A máquina de vendas era o exemplo perfeito dele. Coloca a moeda, a condição está cumprida. Aí a máquina libera o refri, execução automática. Sem precisar confiar no vendedor, só na máquina. Faz todo sentido. Mas a ideia ficou na gaveta há um bom tempo, né? Ficou. O Szabo tinha o conceito, mas faltava a base, a infraestrutura, para rodar isso de forma segura e descentralizada. O que destravou mesmo os smart contracts foi a blockchain. O Bitcoin, lá em 2008, mostrou que dava para ter esse registro distribuído, seguro e mutável. Mas, assim, o pulo do gato veio com o Ethereum, em 2015. Ela trouxe a máquina virtual Ethereum, a EVM, e linguagens de programação que chamam de Turing completas. Que basicamente significa que dá para programar quase qualquer lógica ali, certo? Exatamente, dá para fazer computação de propósito geral na blockchain. Isso abriu a porta para smart contracts irem de scripts simples para coisas super complexas que a gente vê hoje, como o DeFi, que movimenta bilhões, ou até organizações inteiras, as DAOs. Entendi. Então, a blockchain deu chão firme e a Ethereum deu as ferramentas para construir em cima. E quais são os pilares que fazem isso funcionar? Os princípios básicos. Bom, são alguns bem importantes. Primeiro, a autoexecução. O código tem a lógica do acordo, tipo, se acontecer X, então faça Y. E ele roda sozinho quando as condições são cumpridas e validadas pela rede, sem ninguém precisar apertar um botão, sem esquecer. Certo, isso da automação é claro. Mas e a confiança? Como ela surge sem um banco, um cartório no meio? Aí entram outros dois, determinismo e imutabilidade. Determinismo quer dizer que o mesmo código com os mesmos dados de entrada vai sempre dar o mesmo resultado, sem margem para interpretação na hora H. E imutabilidade é que, depois que o contrato está na blockchain, o código dele não pode ser alterado, nunca mais. Fica lá gravado em pedra, digamos assim. Ah, ok. Essa combinação cria um sistema onde a confiança não está numa pessoa ou empresa, mas na matemática, na transparência do código que está rodando nessa rede distribuída. É o que chamam de trustless. Não é que não tem confiança, é que não precisa confiar numa entidade específica. A confiança é distribuída na própria rede. Essa imutabilidade soa como o grande trunfo da segurança. Mas, pensando bem, também pode ser uma armadilha gigante, não? É exatamente isso. É a faca de dois gumes mais afiada dessa história. Por um lado, garante que a regra do jogo não muda no meio. Por outro, se tiver um erro, um bug, uma falha naquele código imutável... Já era. Fica lá para sempre. Para sempre. E pode ser explorado, não tem como lançar um patch de correção fácil como num software comum. E aqui é bom fazer uma distinção importante que o material traz. Uma coisa é o smart contract, que é o código em si. Outra é o Smart Legal Contract, que seria um contrato com validade jurídica que usa um smart contract para automatizar alguma parte. Nem todo smart contract é um contrato válido na lei. Entendido. Uma distinção crucial mesmo.
Mas focando nos benefícios, quando tudo funciona direitinho, o que se ganha com essa automação toda? Olha, os ganhos podem ser bem grandes. A fonte menciona alguns claros: velocidade e eficiência, porque corta intermediários e processos manuais. Pensa num pagamento que sai na hora que uma condição é verificada, sem esperar compensação, aprovação. Depois, precisão. O código faz exatamente o que está programado, sem erro humano na execução. Se o código estiver certo, claro. Confiança e transparência, porque a lógica e as transações ficam lá, registradas, auditáveis por quem tiver permissão. O que ajuda muito na auditoria, imagino. Sem dúvida. E tem a segurança, que vem da criptografia e da rede distribuída, que dificulta fraude e censura. E no fim das contas, redução de custos, né? Menos taxas de intermediários. Parece muito bom na teoria, mas voltando para a faca de dois gumes. Além do bug imutável, quais os outros riscos grandes? Bom, além dessa armadilha da imutabilidade, tem o fator humano. A qualidade do contrato depende totalmente de quem programou. Um erro de lógica, uma ambiguidade que passou batido, pode virar um problemão. E tem um ponto super crítico: o problema do oráculo. Smart contracts lidam bem com dados dentro da blockchain, tipo saldo de tokens, mas os dados do mundo real, cotação do dólar, temperatura, resultado de jogo, se uma entrega chegou. Como o contrato sabe disso? Ele precisa de uma fonte externa, um oráculo, para trazer essa informação para dentro da blockchain. Só que aí, esse oráculo vira um ponto de confiança. Se ele falhar, for hackeado ou mandar a informação errada de propósito, o contrato vai executar errado baseado na informação ruim. Exato. E aí toda aquela promessa de execução perfeita e trustless fica comprometida. Então fica a pergunta: quão trustless é um sistema que ainda depende desses elos de confiança com o mundo externo? É uma tensão interessante, né? Tentar criar um sistema lógico puro que precisa beber na fonte do mundo real, que é bem caótico. E onde a gente vê essa tecnologia fazendo mais barulho hoje, apesar dos desafios? As aplicações estão explodindo. DeFi, finanças descentralizadas, é o exemplo mais óbvio. Empréstimos, corretoras, poupança, tudo rodando em smart contracts, tentando recriar o sistema financeiro sem os intermediários tradicionais. Depois temos os NFTs, os tokens não fungíveis. Usam contratos para gerenciar propriedade e autenticidade de itens digitais únicos, de arte a colecionáveis e itens de jogo. Que virou uma febre também. Sim, e as DAOs, organizações autônomas descentralizadas. São fascinantes. Organizações inteiras, com tesouro, regras de votação, tudo definido em código. Imagina uma cooperativa global digital, onde as decisões são tomadas e executadas por contrato. E na cadeia de suprimentos, ou supply chain, os contratos podem automatizar pagamentos quando um sensor confirma a entrega ou que a temperatura de uma carga foi mantida. O interessante aí não é só automatizar o que já existe, mas permitir coisas novas, né? Novas formas de organizar, de ter propriedade. Exatamente. Esse é o ponto. Abre portas para modelos de negócio e colaboração que antes eram inviáveis. E para rodar tudo isso, você mencionou que existem diferentes palcos, diferentes blockchains. E elas não são iguais. Tem aquele tal de trilema da blockchain. Poderia explicar um pouco? Claro. O trilema, que foi bem articulado pelo Vitalik Buterin da Ethereum, diz que é muito difícil para uma blockchain otimizar 3 coisas ao mesmo tempo: descentralização, não depender de poucos validadores, segurança, ser resistente a ataques e escalabilidade, processar muitas transações rápido e barato. Geralmente, para melhorar uma, você tem que abrir mão um pouco de outra. E como as principais plataformas lidam com isso? Quais as apostas delas? Podemos comparar as 3 grandes que o material destaca. A Ethereum é a pioneira, tem o maior ecossistema. Historicamente, ela focou muito em descentralização e segurança. O preço disso foi que a camada principal dela, a Layer 1, ficou mais lenta e cara em momentos de muito uso. A transição para Proof of Stake, o The Merge, melhorou muito a eficiência energética. Mas a estratégia principal para escalar agora são as camadas 2, as Layer 2s. Elas processam transações fora da cadeia principal, mas ainda pegam emprestada a segurança da Ethereum. Entendi. E a Solana? Ela surgiu prometendo justamente velocidade, né? Exato. A Solana foi desenhada desde o começo para ser rápida e barata.
ela usa Proof of Stake junto com um negócio chamado Proof of History, o POH. Pensa no POH como um jeito super rápido de colocar um carimbo de tempo nas transações, ordenando elas antes mesmo de serem validadas. Isso permite processar muitas coisas em paralelo, chegando a milhares de transações por segundo, com taxas bem baixinhas. Ótimo para jogos, NFTs, coisas que precisam de agilidade. Mas teve seus problemas também, né? Teve. Enfrentou questões de estabilidade, com a rede parando algumas vezes, e tem um debate sobre o quão descentralizada ela é, porque para ser validador lá precisa de um hardware mais parrudo. A aposta clara da Solana é na escalabilidade. E a terceira, Cardano. Qual a abordagem dela? Cardano tem uma pegada diferente, mais, digamos, acadêmica. Muita pesquisa revisada por pares, desenvolvimento focado em métodos formais, para garantir segurança e sustentabilidade. A arquitetura separa as tarefas, uma camada para liquidar transações, CSL, e outra para computação, para os contratos, CCL. Usam o consenso Ouroboros, que é uma família de protocolos Proof of Stake, com provas de segurança matemática. E a linguagem de contrato deles, Plutus, é baseada em Haskell, que favorece a correção formal do código. Então, a aposta é em segurança e rigor. Isso. A aposta é na segurança e num design cuidadoso. O lado negativo é que o desenvolvimento acaba sendo mais lento e o ecossistema ainda está crescendo, comparado com Ethereum ou Solana. São filosofias bem distintas, né? Ethereum é a cidade grande que constrói prédios mais altos, Layer 2s. Solana é a metrópole futurista da velocidade e Cardano é a cidade planejada nos mínimos detalhes. Bem interessante essa comparação. E você falou da EVM, a máquina virtual da Ethereum. Mesmo Solana e Cardano estão buscando ser compatíveis com ela. Por quê? Sim, e isso é super relevante. Plataformas como Solana, usando Neon EVM, e Cardano, com Milkomeda, estão criando essas pontes de compatibilidade. É estratégico porque a EVM, apesar dos problemas de escala da Ethereum Layer 1, virou meio que o padrão do mercado. Tem muito código, muita ferramenta e, o mais importante, muitos desenvolvedores que já sabem trabalhar com a EVM e com a linguagem Solidity. Ser compatível facilita muito para projetos e talentos migrarem para essas outras redes. Ajuda a acelerar o crescimento delas. Mostra a força do efeito de rede que a Ethereum criou. Falando em construir e crescer nesses ecossistemas, ter a infraestrutura certa por trás é fundamental, né? Seja para lançar um projeto DeFi, uma coleção de NFT, ou até um site para discutir tudo isso, precisa de uma base online sólida. E é aí que entra um bom serviço de hospedagem. A Hostinger, por exemplo, oferece soluções rápidas, seguras, com suporte bacana. É ideal para quem está começando ou já está escalando um projeto, seja na Web3 ou fora dela. E olha só, a gente conseguiu um desconto de 20% para o pessoal que está acompanhando a gente. É só usar o link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code na tela para aproveitar. Uma boa chance de colocar as ideias no ar com uma base confiável. Com certeza! Uma infraestrutura sólida é a base de tudo no mundo digital. Ainda mais num espaço tão dinâmico quanto esse. Sem dúvida. E voltando para a construção dos smart contracts em si. Além da Solidity, que domina no mundo EVM, quais outras linguagens são importantes hoje? Para essas blockchains mais novas e de alto desempenho, como Solana, Polkadot, Near, uma linguagem que ganhou muita força é o Rust. Rust é conhecida por garantir segurança de memória sem precisar de um garbage collector, o que resulta em performance muito alta e previsível. Ela também ajuda a evitar um tipo inteiro de bugs comuns em linguagens como o C++. Dizem que a curva de aprendizado é um pouco mais inclinada que a do Solidity, mas para projetos complexos, os ganhos de segurança e velocidade compensam. E com linguagens poderosas, mas com aquela imutabilidade sempre ali, a segurança não é só importante, é tipo questão de sobrevivência para o projeto, né? Quais são as armadilhas mais comuns que os desenvolvedores precisam ficar de olho? Totalmente. Um bug pode significar a perda de todo o dinheiro que está no contrato. A OASP, que é uma referência em segurança, tem até um top 10 de vulnerabilidades de smart contracts. Um exemplo clássico que causou estragos no passado é o ataque de reentrância. Como funciona esse? Imagina um contrato que deixa você sacar dinheiro. Uma versão vulnerável faria algo assim. 1. Checa seu saldo. 2. Envia o dinheiro para você.
3 atualiza seu saldo para 0. O problema é que um contrato atacante, no passo 2, quando recebe o dinheiro, pode chamar a função de saque de novo antes que o passo 3 aconteça. Como o saldo ainda não foi zerado, a checagem no passo 1 passa de novo, o contrato envia mais dinheiro, o atacante chama de novo, e assim vai, até drenar os fundos do contrato. Nossa, que perigo! E como se evita isso? A solução padrão é seguir um padrão chamado Checks Effects Interactions, ou seja, primeiro faz todas as checagens, checks, depois atualiza os estados internos do contrato, tipo zerar o saldo, effects, e só depois interage com outros contratos, como enviar o dinheiro, interactions. Assim, quando o outro contrato tentar chamar de volta, o saldo já vai estar zerado. Entendi. Faz sentido a ordem. E aquele problema dos números que dão a volta? Tipo, somar 1 no máximo e voltar para 0. Esse é o integer overflow underflow. Os tipos de número no computador têm um limite. Um inteiro de 8 bits, por exemplo, vai de 0 a 255. Se você tem 255 e soma 1, ele vira 0, overflow. Se tem 0 e subtrai 1, ele vira 255, underflow. Isso pode ser explorado em cálculos de saldo, de taxas, de permissões. Felizmente, as versões mais novas do Solidity já têm proteções contra isso por padrão, e bibliotecas como a SafeMaths foram muito usadas para evitar esses erros. Mas mostra como um detalhe técnico pequeno pode ter um impacto enorme. Com tudo isso, e sabendo que errar é humano, mas consertar é complicado na blockchain, como é que se lida com a necessidade de atualizar um contrato? Para adicionar uma função nova ou corrigir um bug que não seja catastrófico? A imutabilidade complica. A solução mais comum para isso é usar o que chamam de padrão proxy. A ideia é separar o estado do contrato, os dados, os saldos, da lógica, o código que executa as regras. Os usuários interagem com um contrato chamado proxy. Esse proxy é imutável e guarda os dados, mas ele não tem a lógica principal. Ele só repassa chamadas para um outro contrato, o de implementação ou lógica, que tem o código de fato. E como isso ajuda a atualizar? O truque é que o proxy tem uma função especial, controlada por um administrador, que permite trocar o endereço do contrato de lógica para onde ele envia chamadas. Então, você pode criar uma nova versão da lógica, implantar na blockchain e mandar o proxy apontar para ela. Os usuários continuam usando o mesmo endereço do proxy, os dados continuam lá, mas o código que roda por baixo foi atualizado. Ah, esperto. Mas isso não traz de volta um ponto de confiança? Quem controla essa chave que pode mudar a lógica a qualquer hora. Exatamente. Esse é o trade-off. O padrão proxy resolve o problema da atualização, mas abrir mão de um pouco da imutabilidade total e da descentralização pura. A confiança passa a residir em quem controla a chave administrativa do proxy. Geralmente, essa chave fica com a equipe de desenvolvimento, ou com uma DAO, que vota para aprovar as atualizações, ou usa um time lock, que exige um tempo de espera antes da mudança valer, para a comunidade poder ver e reagir. É um equilíbrio delicado entre flexibilidade e centralização. Entendi. Então, o caminho para lançar um contrato seguro é bem mais complexo do que só escrever o código e publicar. Muito mais. Exige toda uma cultura de segurança, usar bibliotecas que já foram testadas, seguir padrões de desenvolvimento seguro, fazer análise estática com ferramentas que procuram por vulnerabilidades conhecidas no código, escrever muitos testes unitários, de integração, simular cenários de ataque. E para projetos sérios que vão lidar com valor, é quase obrigatório passar por auditorias de segurança independentes. Empresas especializadas revisam o código linha por linha. Que não devem ser baratas. Não são. E mesmo assim, não garantem 100% de segurança, mas aumentam muito a confiança. E mesmo depois de lançado, manter programas de bug bounty que recompensam quem encontra falhas é uma boa prática. É um esforço contínuo. Com toda essa complexidade técnica, filosófica até, como é que o mundo jurídico está lidando com isso tudo? O código pode até tentar ser lei, mas a lei
definitivamente não é só código, né? E talvez a mais crucial para o futuro. No Brasil, a gente ainda não tem uma lei específica para smart contracts. A validade deles hoje depende se eles cumprem os requisitos gerais dos contratos que já existem no Código Civil: agente capaz, objeto lícito, forma permitida. Mas está havendo um reconhecimento maior e tem iniciativas para dar mais segurança jurídica. O projeto de atualização do Código Civil menciona contratos eletrônicos e o marco legal das criptomoedas já define alguns termos importantes. Lá fora, a coisa varia. A União Europeia, com o Data Act, está tentando criar regras, mas gera polêmica, como exigir uma forma de terminar o contrato, o que pode bater de frente com a ideia de imutabilidade. Qual é a tensão principal aí entre o código e a lei? É um choque cultural, eu diria. De um lado, a lógica binária determinista, rígida do código. Do outro, o direito tradicional, que é interpretativo, baseado em princípios como boa-fé, razoabilidade, e é feito para ser flexível, para lidar com o inesperado. Como um código imutável lida com caso fortuito, uma força maior? Como você aplica a intenção das partes se o código fez algo que ninguém queria por causa de um bug? E tem atenção com a regulação. Governos podem querer exigir controles, kill switches, que vão contra os ideais de autonomia e resistência à censura da tecnologia. Então, qual o cenário mais provável para o futuro? Uma adoção em massa, mas talvez mais controlada, ou vai ficar num nicho mais selvagem? Olha, provavelmente a gente vai ver um pouco dos dois. De um lado, podem continuar a surgir aplicações bem centralizadas, talvez operando numa área mais cinzenta da lei, mas fiéis aos princípios originais da tecnologia. Do outro lado, é bem possível que cresçam os Smart Legal Contracts, contratos pensados já para se encaixar melhor nas leis atuais, com mecanismos para resolver disputas, talvez com oráculos certificados, ou até cláusulas que permitam uma intervenção externa em casos extremos. Que abririam mão de parte da pureza tecnológica, imagino. Exato. Sacrificariam um pouco da descentralização ou imutabilidade total em troca de segurança jurídica e aceitação no mundo dos negócios tradicional. O desafio vai ser como desenhar esses sistemas híbridos e como criar formas de resolver conflitos que entendam tanto de código quanto de direito. Talvez uma arbitragem especializada, talvez sistemas de governança dentro da própria blockchain mais sofisticados. Que jornada, hein? Da simples máquina de vendas do Nick Szabo até esses dilemas jurídicos e técnicos super complexos. Se a gente for resumir o que vimos hoje, smart contracts são esses códigos na blockchain que executam acordos automaticamente, prometendo eficiência e confiança sem precisar de intermediário. Vimos o potencial deles em DeFi, NFTs, DAOs, mas também os riscos, principalmente a imutabilidade que não perdoa erros e a dependência dos oráculos. Comparamos as apostas diferentes de plataformas como Ethereum, Solana e Cardano no trilema da blockchain. E vimos que a segurança é um trabalho pesado e essencial, e que o mundo jurídico ainda está tateando para encontrar o melhor jeito de lidar com essa novidade. Exatamente. E talvez a reflexão que fica é essa. A tecnologia nos dá uma ferramenta incrível para criar sistemas baseados em regras claras e execução automática, mas no mundo real, os negócios, as relações humanas, são cheios de nuances, de imprevistos e precisam de flexibilidade, às vezes até de perdão. A grande questão é como a gente vai conseguir encaixar essa ferramenta de lógica tão rígida na complexidade do tecido social e jurídico, onde a gente acha o equilíbrio entre a promessa da automação perfeita e a necessidade humana de adaptação e bom senso. Uma pergunta excelente para a gente continuar pensando. Bom, muitíssimo obrigado pela companhia nessa análise detalhada sobre Smart Contracts. Se você que acompanhou a gente gostou, se foi útil, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos mergulhos. O apoio de vocês é fundamental. Até a próxima!